A igreja é a minha vida. Eu não pertenço à igreja. Eu sou igreja. Todos os poros do meu corpo. Sou o padre João Peixoto, pároco de Irmesinde há 17 anos. Pois eu quase que podia dizer, como o profeta Jeremias, que ainda antes do meu nascimento já o Senhor me tinha chamado para ser padre. Digo isto porque na minha família, particularmente na família da minha mãe, havia o desejo de um filho, de um neto sacerdote. A minha avó materna tinha esse desejo, alguns netos dela andaram no seminário e depois acabei por ser padre, eu, quando ela já tinha falecido, a minha avó Carolina. Mas toda a minha família, também a parte do meu pai, sempre me estimularam. Eu, em criança, dizia que queria ser padre. Recordo, na escola primária, me colocaram a fazer uma pecinha de teatro em que eu aparecia como padre. Eu brincava celebrando as minhas missas com as minhas irmãs como participantes, pregava-lhes os meus sermões. Era uma brincadeira infantil. Depois, naturalmente, fui para o seminário e, com a juventude, tive as minhas hesitações, tive as minhas dúvidas. Particularmente na altura dos meus 16, 17, 18 anos, pensei seguir outro rumo na minha vida, mas também fui desafiado por padres mais velhos, formadores de seminário. Lembro-me, por exemplo, do Dr. Marques, que era o vice-reitor do seminário de Vilar e que nos fazia às vezes umas provocações de desafio e nós, como jovens, sentíamos a interpelação. Quando fui para o Seminário Maior do Porto, para a Sé, a partir daí as minhas dúvidas, as minhas hesitações foram-se dissipando e naturalmente avancei para o sacerdócio. Eu vim para Irmesinde, tinha 48 anos. Fui ordenado aos 24. Quer dizer, entre os 24 e os 48 anos, estive ao serviço da Igreja na Diocese do Porto em missões de âmbito diocesano. Primeiro como estudante em Roma, depois como professor universitário na Faculdade de Teologia da Universidade Católica, onde cheguei a ser o secretário da faculdade quando ela foi criada no Porto, como corresponsável do Secretariado Diocesano de Liturgia, que era presidido pelo Padre Ferreira dos Santos, Cônego Ferreira dos Santos, e com uma equipa que trabalhava muito coesa, o Padre Amorim, o Padre Pedroso e depois uma série de leigos. Durante esses anos, o meu serviço litúrgico era habitualmente na Igreja da Lapa, onde tinha uma capelania, e quando me perguntavam, mas qual é a tua paróquia? Eu dizia que a minha paróquia era a diocese toda e, de facto, era. Entretanto, pedi ao Sr. Bispo, na altura, o Sr. Dom Armindo, que me desse a oportunidade de viver a experiência de pároco. E, por coincidência, faleceu de forma muito, enfim, inesperada e chocante o pároco de Irmesinde de então, que era o Cônego António Joaquim da Costa Mota, e o Sr. Bispo disse-me, não era bem para Irmesinde que eu queria, porque
preferia que ficasse numa paróquia mais aqui na cidade para poder continuar com as outras atividades diocesanas. Mas Irmesinde não é longe, o que lhe parece? E vim para Irmesinde e aqui estou. Certamente já se cansaram de mim. A Igreja é a minha vida. Eu não pertenço à Igreja, eu sou Igreja. Todos os poros do meu corpo. E a minha dedicação à Igreja não é condicionada. É disponibilidade total e incondicionada. Um exemplo de como eu me sinto como pároco, como Igreja, poderia ser o tempo da pandemia, em que eu celebrava todos os dias aqui na Igreja, durante o primeiro confinamento, que foi muito rigoroso, de março a fim de maio. Eu celebrei aqui nesta Igreja todos os dias e, para mim, a Igreja não estava vazia. Eu sentia que a Igreja, a paróquia de Irmesinde, estava comigo e eu estava com eles. Portanto, era uma comunhão vivida. Quando eu falo de Igreja, e a Igreja não é uma abstração, não é Roma com o Papa, somos nós aqui, nesta comunidade paroquial, por exemplo, nas nossas famílias, nas nossas casas. Quando eu falo em Igreja, falo em Jesus Cristo, porque a Igreja é o corpo de Cristo, é Cristo vivo hoje, porque a Igreja não se anuncia a si mesma. A Igreja não tem um Evangelho próprio. A Igreja anuncia Jesus Cristo e o Evangelho, a Boa Nova de Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que conhece o que há no homem. E é Jesus Cristo a grande interpelação e a grande resposta para os homens e as mulheres de hoje, que vivem muitas vezes a correr, sem parar, sem refletir, atrás daquilo que é imediato para a subsistência, e chegam, porventura, à minha idade, ou até mais novos do que eu, e encontram-se vazios. Afinal de contas, para que é que eu corri? Vou ao encontro de quê? Qual é o horizonte total e definitivo da minha vida? O que é que finalmente me fará feliz? E a resposta que temos é esta: olha para Jesus, porque Ele veio ao teu encontro, Ele fez-se homem e subiu à cruz por ti, por mim, para nos libertar do egoísmo, de uma vida fechada, para nos abrir para a vida plena da ressurreição. Portanto, Cristo é o único anúncio que temos para fazer. É o nome que temos de fixar, é Ele que temos de invocar. Fiz a minha primeira comunhão aos 5 anos de idade. E, na altura, a comunhão era aos 7. Acontece que eu acompanhava uma irmã mais velha do que eu, 2 anos, que ia à catequese, e sabia o catecismo todo de cor. De modo que, quando chegou a altura da minha irmã se preparar para a primeira comunhão, o pároco, a catequista, disse ao pároco: "Sr. Padre, este menino também já sabe a doutrina toda." E o padre, já morreu há uns anos, o padre Ângelo Pacheco, disse: "Sabe a doutrina toda, mas é como um papagaio. Ele nem sequer entende o que é bem e o que é mal, é muito pequenino." E a catequista disse: "O Sr. Abade, pergunte-lhe." E o Sr. Abade lá me perguntou e, afinal de contas, eu já sabia o que era mal. Já fazia as minhas asneiras, as minhas traquinices, de tal forma que ele entendeu que tinha assunto para me confessar, e eu fui admitido à primeira comunhão com 5 anos de idade.